Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, escrita através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O livro Libertação está chegando ao fim e nós ficamos muito honrados de poder ter aprendido muita coisa. E eu tenho certeza que você também, graças ao devotamento de um homem como Chico e de um espírito como André Luiz. Nós não vamos perder tempo, porque temos certeza que você está ansioso para ver o desenrolar, o final deste reencontro. No programa anterior, nós vimos o primeiro embate. Mas antes de falar disso, vamos lá para a nossa sala de leitura. Vamos lá? Eu espero você lá, hein? A última vez que a gente vai vir para a sala de leitura, não é neste livro. Mas nós queremos relembrar com você a situação em que o capítulo anterior nos deixou. Acompanhe o texto. Miserável hipnotizador de servos ingênuos, gritou Gregório, quando chegou com a sua horda. Onde estão as tuas armas para o duelo desta hora? Não contente em me prejudicar os projetos mais íntimos, num problema de ordem pessoal, você seduziu numerosos colaboradores meus, em nome de um mestre que não ofereceu àqueles que o acompanharam, senão o sarcasmo, o martírio e a crucificação. Você acredita, porventura, esteja eu disposto, por minha vez, a aceitar princípios que afrouxam a dignidade humana? Admite, por acaso, permaneça, por minha vez, fascinado pelos feiticeiros da tua estirpe, da tua laia? Traidor da palavra empenhada, eu te confundirei os poderes de bruxo desconhecido. Não acredito no amor açucarado que você elegeu como senha de luta. Creio na força que governa a vida e que vai te dobrar igualmente aos meus pés. Percebendo que o nosso orientador não se erguia, como que chumbado ao solo, forçado, compelido por indefinível prostração, apesar de estar cercado de intensa luz, o sacerdote dos mistérios negros, Gregório, acariciando os copos da sua espada reluzente, acentuou irado: covarde! Não te levantas para me ouvir a acusação justa e digna? Perdeste também o brio, a coragem? Se assemelhando a todos que te antecederam no movimento de humilhação que persiste no mundo há quase 2000 anos? Também, em outra época, acreditei na celestial proteção através da atividade religiosa, nos ideais em que você se empenha hoje. Contudo, eu entendi a tempo que o trono divino está muito distante para que nos preocupemos em alcançá-lo. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. Eu me fortifiquei assim na força determinativa, para não sossobrar, para não afundar. O querer, o mandar, o poder estão em minhas mãos. Se tuas mágicas prevalecem acima dos princípios que eu consagro e defendo, aceite o desafio, a luva que eu te lanço à sua cara. Combatamos! Gregório espraiou o sinistro olhar pela assembleia muda e gritou:
Aqui estão indefesos ao teu lado os meus ajudantes, os meus colaboradores que adormeceram vergonhosamente ao teu cântico sedutor. Entretanto, cada qual deles me pagará muito caro essa deserção, essa desobediência. E olhou com mais atenção os olhos felinos na assembleia, mas, com exceção de mim, diz André, que deveria permanecer atento à tarefa de dirigi-la, aquela que me fora colocada, outorgada por Gúbio, ninguém ousou modificar a sua atitude de profunda concentração nos propósitos de humildade e amor aos quais havíamos sido conclamados por Gúbio. Demonstrando acentuado desapontamento diante dos insultos sem resposta, o temível diretor de legiões sombrias, Gregório, abeirou-se mais estreitamente de nosso instrutor sereno e gritou: pois eu te levantarei por mim mesmo, usando os sopapos que você merece. E partiu então para cima. Porém, antes que conseguisse ligar o seu desejo à ação de esbofetear Gúbio, delicado aparelho luminoso surgiu no alto, como se fosse uma garganta improvisada em fluidos radiantes, como aquelas que se formam nas sessões de voz direta entre os encarnados. E a voz cristalina e terna de Matilde ressoou acima de nossas cabeças, exortando, convocando, estimulando Gregório com amorosa firmeza. Gregório, não enregeles o coração quando o Senhor te chama por mil modos ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminado. Não se revolte contra os abençoados aguilhões de nosso eterno Pai. O espinho fere, enquanto o fogo não consome. E a pedra mostra resistência, enquanto o fio d'água não a desgasta. Para a tua alma, filho meu, terminou a noite em que a tua razão se eclipsou no mal. A ignorância pode muito, no entanto, é simples nada quando a sabedoria espalha os seus avisos. Não admitas que os monstros da negra magia te alimentem o coração com a felicidade desejável. O temido perseguidor, diz André, mantinha-se confundido, semi-aterrado, amedrontado, ao passo que nós mesmos, aqueles circunstantes ligados à missão de Gúbio, não conseguíamos disfarçar a imensa surpresa que nos dominava diante do quadro imponente e inesperado. Uma voz que surge do nada, que se dirige a Gregório, como se o universo estivesse falando com ele. André continua dizendo: compreendi que a benfeitora se valia dos fluidos vitais de nosso orientador para exprimir-se naquele plano, como o havia feito horas antes na residência de Margarida. Gregório, o sacerdote transviado, num complexo de espanto, rebelião e amargura, tinha agora o aspecto de uma fera enjaulada. Porém, aquela voz materna, adulcorada, continuou: você acredita, porventura, que o amor pode alterar-se no curso do tempo? Você supôs um dia que eu te pudesse esquecer, Gregório? Você se esqueceu a imantação, a ligação dos nossos destinos? Peregrine a minha alma através de 1000 mundos, suspirarei sempre pela integração de nossos espíritos.
A luz sublime do amor que nos arde nos sentimentos mais profundos pode resplandecer nos precipícios infernais, atraindo para o Senhor aqueles que nós amamos. Ressurge Gregório, e numa inflexão de lágrimas que desarmaria o raciocínio mais enrijecido, acentuou: lembra-te, deixaste morrer nos séculos os projetos de amor que nós traçamos na Toscana e na Lombardia distantes? Esqueceste nossos votos ao pé dos altares humildes? Esqueceste as cruzes de pedra que nos ouviam as orações? Não prometemos ambos trabalhar em comum pela purificação do santuário dos deuses na terra? Surpreende grande e belo no combate a política venal, sempre a política dos homens. Você se cristalizou a mente nos desvarios, nos delírios do orgulho e da vaidade, adquiridos ao contato da coroa que apodrece. Afogaste ideais preciosos na corrente de ouro mundano e perdeste a visão dos horizontes divinos, mergulhando-te na sombra dos cálculos pela extensão do teu império, de teus caprichos. Ah, Gregório, você bajulou a grandeza dos poderosos do mundo em desfavor dos humildes, incentivou a tirania espiritual, crendo-te possuidor de autoridade infalível. E supunha que o céu além da morte nada mais fosse do que uma simples cópia dos tribunais e das cortes da terra. Ah, agora ainda não acabou. Mas nós vamos ter que fazer um intervalo. Na volta, voltaremos a ouvir o que Matilde está dizendo ao amor do seu coração por Gregório. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do 20º capítulo nesta segunda parte. Estamos ouvindo agora Matilde dirigindo-se a Gregório, aquele sacerdote das trevas que queria agredir Gúbio. E ela o chama: você se esqueceu do nosso passado? Esqueceu das nossas promessas? Você se esqueceu que nós gostaríamos de melhorar o mundo, de acabar com a venalidade nas cortes e tribunais, de resgatar a imperfeição dos homens? E você se aliou aos tribunais e às cortes do mundo. Tremendos desenganos, continua ela a dizer, te surpreenderam o despertar, e embora humilhado e padecente, você solidificou os pensamentos no ácido venenoso da revolta e escolheu a escravização das inteligências inferiores como única posição digna de conquistar. Durante séculos, você tem sido apenas um rude disciplinador de almas criminosas e perturbadas, que o túmulo não encontrou, ou melhor, que o túmulo encontrou na imprudência e no vício. Estes viciados de todos os tempos. Não te doerá, porém, meu filho, a triste condição de um gênio desprezível? Semelhante pergunta não morre sem resposta, diz ela. Falam por você o imenso tédio do mal e a profunda solidão interior que presentemente te invadem as horas. Aprendeste com infinito desapontamento que os tesouros divinos não repousam em frias arcas de valores amoedados? E sabes agora que Jesus dispõe de escasso tempo para frequentar basílicas suntuosas, não obstante respeitáveis, porque da escura estrada humana emergem soluços de peregrinos sem luz e sem lar, sem arrimo e sem pão.
Via-se que a benfeitora, quase asfixiada pela emoção, apresentava enorme dificuldade para continuar. Mas após longa pausa, que ninguém ousou interromper, prosseguiu ela comovida. Como pudeste esquecer, por alguns dias de autoridade efêmera, passageira na terra, as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Aderiste aos dragões do mal pela simples verificação de que a tiara, a coroa passageira, não te poderia aureolar a cabeça nos domínios da vida eterna, a que a morte nos arrebatou. Entretanto, o divino amigo jamais descreu das nossas promessas de serviço, e ele espera por nós com a mesma abnegação do princípio. Vamos, sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adotou como filho querido e a quem você amou como dedicada mãe espiritual. A voz da mensageira se calou, interditada pela corrente de pranto. Foi então que Gregório, fazendo tudo o que lhe era possível para manter-se de pé, gritou como ansioso para fugir de si mesmo. Gritou: não creio, não acredito, estou só. Eu me consagrei ao serviço das sombras e não tenho outros compromissos. Da voz menos altiva, transbordava-lhe um tom de pavor indescritível. Parecia disposto a fugir, francamente transformado. Mas, diante da assembleia estática, absorta e silenciosa, mantinha-se magnetizado pela palavra da benfeitora que se fazia ouvir austera e doce, bela e terrível, escalpelando-lhe, rasgando-lhe a consciência. Espalhou o olhar de leão ferido através de todos os ângulos do campo que nós estávamos ali situados e sentindo-se no centro de quantos assistiam ali atônitos a esta cena inesperada, exteriorizou na expressão fisionômica todo o desespero extremo que lhe vagava na alma, arrancou a espada da bainha e bradou encolerizado: eu vim para combater, não para argumentar. Não tenho medo de sortilégios. Sou um chefe e não posso perder os minutos com palavras evasivas. Não admito a presença de minha mãe espiritual de outras eras. Conheço as artimanhas dos fascinadores e não tenho outra alternativa senão duelar. Fitando a delicada forma de luz que pairava no espaço, acrescentou: por quem és, anjo ou demônio? Aparece e combate. Aceitas meu desafio? E Matilde, com ternura e humildade, lhe respondeu: sim, aceito. Onde está a tua espada? Gritou Gregório arquejante. E ela respondeu: você a verás dentro em breve. Após alguns momentos de ansiosa expectativa, a garganta luminosa que brilhava sobre nós apagou-se, mas leve massa radiante e disforme surgiu não distante à nossa vista. Compreendi que a valorosa emissária se materializaria ali mesmo, utilizando os fluidos vitais que nosso orientador lhe forneceria. Júbilo e assombro dominavam a assembleia. Em poucos instantes erguia-se Matilde a nosso olhar, de rosto coberto por um véu de gaze muito tênue. A túnica branca e luminescente, aliada ao porte esguio e nobre, sob a auréola de safirina luz de que se tocava, traziam a nós a lembrança de alguma encantada Madonna da Idade Média que de repente houvesse aparecido.
adiantava-se, caminhava para a frente, digna e calma, na direção do sombrio perseguidor. Todavia, Gregório, perturbado e impaciente, atacou de longe e empunhou a lâmina em riste, exclamando resoluto: "As armas! As armas!" Matilde parou, serena e humilde, embora imponente e bela, com a majestade de uma rainha coroada de sol. Passados alguns instantes rápidos, novamente se movimentou e, levantando a mão radiosa até o coração, caminhou para ele, afirmando em voz doce e eterna: "Eu não tenho outra espada, senão a do amor com que eu sempre te amei." E de repente tirou o véu que lhe cobriu o rosto, o semblante vestalino e puro, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz. Contemplando-lhe então a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas, e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras dos braços, que agora se lhe abriam envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina de aço e de joelhos se prosternou, bradando: "Mãe! Minha mãe! Minha mãe!" Matilde enlaçou e lhe disse: meu filho, Deus te abençoe. Eu te quero mais do que nunca. Eu te quero mais do que nunca." Verificava-se ali, naquele abraço, espantoso choque entre a luz e a treva. E a treva não resistiu. Gregório, como que abalado nas camadas mais íntimas do ser, havia regressado à fragilidade infantil, em pleno desmaio da força que o sustinha. Finalmente, Gregório iniciara a sua libertação. Finalmente, séculos depois, aquele Gregório VII, que havia guerreado em nome da igreja e que havia se tornado o algoz de consciências umbralinas, reencontra a mesma Matilde de Canossa, aquela que lhe fora aliada, aquela com quem estabeleceram uma aliança para proteger a Igreja Santa dos ataques dos interesses mundanos, e que havia já se elevado a uma dimensão muito superior, mas que não o havia esquecido, não o havia abandonado, mesmo depois de tantos séculos. Ah, que pena que a gente tem que parar um pouquinho, mas é muito pouquinho. Daqui a pouco nós vamos voltar para ver o restante deste capítulo. Nós não demoramos. De volta a este momento tão especial de um livro que leva um nome tão lindo: Libertação. Vemos Gregório vencido pelo amor, vencido por aquilo que ele não entendia e que ele ironizava. Esse Jesus açucarado, esse Jesus generoso, este Jesus cuja força
não se confundia com violência, que não precisava se impor pelo grito. E agora então, nós vemos André Luiz contando o que vem logo depois. A benfeitora Matilde, extasiada, recolhera o enlanguecido, o debilitado nos braços, enquanto numerosos membros da sombria falange fugiam desesperados. Matilde, vitoriosa, agradeceu em palavras que nos faziam vibrar as mais profundas fibras do ser, e em seguida entregou aos nossos cuidados o filho vencido, afirmando-nos que o abnegado Gúbio iria encarregar-se de guardar por algum tempo aquele que ela considerava o seu divino tesouro. Após nos abraçar generosa, Matilde desmaterializou-se, enquanto nós emitimos um coro de hosanas, a fim de seguir de mais longe a preparação do futuro glorioso. Nosso orientador Gúbio se refez, reintegrando-se em nosso grupo de serviço. Edificado, feliz, Gúbio sustentou Gregório imóvel, sem forças, nos próprios braços, à maneira do cristão fiel que se orgulha de suportar o companheiro menos feliz, de carregar o fardo de alguém que não consegue consigo mesmo aguentar. Orou, cercado de claridade santificante, arrancando-nos lágrimas irreprimíveis de alegria e reconhecimento. E depois, diante da paz que se estabelecera triunfante e ditosa, deu por terminada a nossa tarefa, dispondo-se a guiar a heterogênea, mas expressiva coletividade de novos estudantes do bem, recolhidos nos trabalhos de salvação de Margarida, até a importante e abençoada colônia de trabalho regenerador. Diz André, surgira para mim a despedida. Tinha meus olhos úmidos de pranto. O instrutor me abraçou e, retendo-me junto do coração, disse bondoso: Jesus te recompense, meu filho, pelo papel que você desempenhou nessa jornada de libertação. Nunca se esqueça, André, de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Eu quis responder, esclarecendo que somente a mim, discípulo inábil, inexperiente, discípulo imaturo, é que cabia o dever de gratidão. Todavia, incoercível, incontrolável emotividade prendeu-me a voz. O orientador, no entanto, leu-me no olhar os sentimentos mais profundos e sorriu em retirada. Eloy também rumou para longe, em busca de outros setores. E voltando sozinho ao meu domicílio espiritual, roguei chorando: Mestre, mestre de bondade infinita, não me abandones. Ampara-me a insuficiência de servo imperfeito e infiel. Me ajude. À minha volta reinava profundo e sublime silêncio. Mas, enquanto o horizonte se tingia de vermelho, anunciando a festa da aurora, a estrela da manhã brilhava tremeluzindo aos meus olhos,
como uma celeste resposta da luz. Certamente que o Mestre não o esqueceria. Luz que brilha depois da escuridão. Ah, queridos amigos, queridos irmãos, quando começamos este livro, contamos a história física daquele Gregório, Papa Gregório VII. Comentamos rapidamente que ele havia sido Matilde de Canossa, uma das pouquíssimas mulheres cujo túmulo está localizado no interior da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Há uma estátua, uma escultura linda de Bernini sobre o local em que seus restos mortais estão. Não é uma ficção, não é uma invencionice para fazer tocar nosso coração. Estamos tratando de pessoas de carne e osso que viveram na terra pisando este solo. E que do outro lado da vida, não importa que tenham sido homens e mulheres importantes na terra, apenas encontraram aquilo que fizeram de si mesmos. E quando então você se interessa por essa história, você poderá ver o desfecho deste capítulo tão especial nas palavras de Matilde dirigidas a ele, relembrando suas condutas unidas nos mesmos ideais daquele tempo. Não era uma invencionice, nem um discurso barato, o que Matilde oferece ao seu filho amado, mesmo que ele não tivesse sido gerado no seu ventre naquela vida. Ela o considerava alma da sua alma, pelos mesmos ideais que eles haviam ostentado naquela existência, pelos quais haviam lutado e até mesmo desgastado seus sonhos. Mas quando Gregório perde a vida e não consegue do outro lado se ver na condição do chefe da igreja, é apenas mais um espírito de orgulho ferido, abdica de uma elevação espiritual verdadeira. Estava pronto para ser um guerreiro defendendo a igreja, mas não queria perder a importância da sua cátedra, a cátedra de Pedro. Queria continuar do outro lado a ser o importante e insensado sacerdote, mas não é assim. E então, ao invés de erguer-se de maneira humilde, preferiu tentar construir aquele império de ordem e ditadura, tirania e comando. Como ele disse, acredito na ação que governa e eu sou esta ação. Poder, domínio, ilusão plena. Nenhuma espada consegue manter-se firme quando o coração puro se lhe apresenta. Este que outrora fora o sustentáculo de seu ideal, de sua luta. O bem não precisa nunca ter medo do mal. No entendimento de um mundo onde essas verdades se defrontem. Ainda que, como vimos na tragédia do Calvário, parece que o mal vence o bem, na crucificação triste, o bem tem sempre o domingo de Páscoa. O bem sai da tumba. O bem, para susto dos vitoriosos de ilusão, surge diante deles para dizer: eu estou aqui. Eu venci a morte. Meu amor é superior aos seus pregos, à coroa de espinhos.
Meu amor é superior à negação. Meu amor vence todos os obstáculos. Que linda história! Que sirva para que nós nos tornemos melhores e que nós percebamos quanto falta para sermos simples, para sermos fraternos, para sermos de verdade amigos do Cristo, não apenas frequentadores de igrejas. Nós vamos terminar o livro e o bloco, mas vamos voltar para as despedidas no nosso último bloco do livro Libertação. Daqui a pouquinho estamos de volta. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Como dissemos, chegamos ao fim. Grosso, sim, não é? Parecia que ia demorar tanto. Mas nós não poderíamos terminar esta obra, esta que é a obra número 6 de André Luiz, sem agradecer. Agradecer com muito carinho ao devotamento do Raul Mendonça, do Felipe Prince, do André Luiz Gaspar, ao devotamento do André Luiz Ribeiro. E por azar, esta tríade de Andrés, que se junta, à qual eu me junto, André Luiz Ruiz, os três Andrés, aprendendo com o André Luiz que escreveu o livro, num esforço que na verdade foi prazeroso, que nos tomou fins de semana, noites de trabalho, porque todos eles têm atividades, têm tarefas pessoais, todos nós somos voluntários. Isso não é uma profissão para nós. Nós já nos achamos muito bem remunerados pela alegria de aqui estarmos. Puxa, o que mais precisamos? Por isso nós queremos muito abraçar estes companheiros, sem os quais nenhum destes livros que você está vendo atrás de mim teriam sido feitos. O esforço de gravar, de editar, de preparar estes textos, de arrumar os sinônimos, de organizar a estética, de me aturar as exigências, de terem paciência comigo com as minhas faltas, de não desanimarem, deixando suas famílias, seus filhos, às vezes, para estarem aqui, num ideal que não é nosso, é um ideal de amor, de levar estas obras maravilhosas ao seu conhecimento. Esta é a nossa gratidão por tudo que eles representaram até aqui e que nós esperamos continuar a representar, porque nós teremos, depois deste livro, o livro Entre a Terra e o Céu, que será o nosso seguinte, na sequência, o 7º livro. Nós iremos começar, mas esperamos que você, a quem dirigimos este esforço, que você possa senti-lo, que você possa aprender, possa ver André Luiz e Chico Xavier, aos quais todos nós devemos o pouco que melhorarmos, devemos ao sacrifício, devemos ao esforço da fome suportada, do cansaço, para receber estes livros, como era o caso do devotamento do médium Francisco Cândido Xavier. Todos somos devedores deste homem amor. Que você faça
valer a pena a vida na terra. Com isto, só isto que está neste livro, a nossa vida não pode mais ser a mesma. Nós poderemos entender quantos bons espíritos nos estão protegendo, nos inspirando. Quantos querem nos ajudar para que nós não caiamos. Como é leviana a busca do sortilégio nos quartos escuros onde se cobra para exercer a mediunidade interesseira. Quanto é leviana a postura daqueles que frequentam os templos de oração com a superficialidade de quem vai ao mercado fazer negócio. Tudo isso está contido neste livro em descrições soberbas. Como não se afastam espíritos à força de fumaça, tambor ou pregação baratas. Como não é um mecanismo mecânico, não é uma ação artificiosa de mandar o espírito para o fundo do mar, como se fosse uma roleta de um sorteio de loteria. Não, não é assim. É o amor que transforma. Ainda que a intimidação possa pôr medo, possa prender, ela não muda a disposição para o mal. Que nós nos lembremos de cada passagem desta obra. Que nós aprendamos a valorizar a prece em família. Que não nos entreguemos às revoltas, à ação mental negativa, a quem às vezes chamamos de indignação, mas que não é outra coisa senão violência mental. Que aprendamos a separar o lixo e jogá-lo fora e a guardar somente a luz de nossas intenções, de nosso desejo de ser útil, mesmo que não sejamos muita coisa. Não existe nada na criação que não tenha uma finalidade. Em uma frase perdida em um dos livros que Chico Xavier escreveu, ouvimos uma companheira querida relatar a seguinte ideia: que a gazela desperta ao canto do rouxinol, mas a montanha desperta ao poder da dinamite. Tornemo-nos dóceis e acordaremos ao cântico dos pássaros. Porque se nós formos duros, se nós formos arrogantes, se nós formos inflexíveis, nós precisaremos da dinamite para acordar. Obrigado por seu carinho. Visite os outros livros, volte a vê-los, volte a ouvi-los, releia-os, acompanhe esta obra que acabamos hoje e sinta que há muita coisa que a gente ignora, mas ainda há muita chance da gente aprender. Obrigado pelos seus elogios, obrigado pelos likes, pelas apreciações, pelas palavras amorosas que dedicam a cada um destes capítulos. Mas nós queremos pedir a você uma coisa. Esqueça-se de nós, mas não se esqueça da sua libertação. Não se esqueça de Jesus. Ele está sempre de braços abertos para você, não importa qual tenha sido o erro que você cometeu. Trabalhe, desculpe, reverencie a maternidade nobre, eduque bem os seus filhos, não dando de comer ou de vestir apenas, não enfiando-os apenas em cursos que nunca terminam. Desfrute daquela alma e a prepare para o futuro. Como alma, não como corpo. E então o mundo será mais rapidamente transformado, porque você se libertou da ignorância, do vício e da maldade. Faça você mesmo a ruptura das correntes que nos prendem à treva. E a luz vai estabelecer-se em seu caminho. Muito obrigado
por tudo que vocês representam no esforço de Deus para melhorar a humanidade. Até o próximo livro, Entre a Terra e o Céu, em nosso O Espírito da Letra. E não se esqueça, muita paz.